Mas o inimigo, ele perdeu para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dEle. Ele já falou com você nessa noite. Você estava atento? O Senhor já falou com você. Às vezes você está esperando assim, quero ouvir da palavra da irmã Mônica, mas o Senhor já falou com você. Se você estava atento, o Senhor já falou. E se fosse para ir embora agora, eu iria muito alegre. Porque grandes coisas o Senhor já fez aqui. Quero agradecer a pastora, as irmãs do trabalho, que estão na frente do trabalho. Agradeço pelo carinho. E eu confesso que quando a irmã me chamou, eu falei, meu Deus, né, eu não sei, Senhor, pregar para um congresso. Mas quem disse que o Senhor precisa que eu saiba? Eu preciso dar lugar para Ele. Então, se você estiver atento, o Senhor vai falar contigo nessa noite. Os irmãos, abram a Bíblia comigo em Salmo 103. Traga a saudação do meu pastor Ailton, que ele ama muito, muito vocês. Pastor, obrigado pela confiança. E o pastor Ailton tem um amor imenso por vocês. Ele fala com muito carinho. E é maravilhoso, né? Quando a gente é bem recebido. Irmãos, eu fiquei até boba. A senhora com o irmão falou assim, tem um lugarzinho para o carro. Eu falei, gente, que chique. Que Deus maravilhoso. Não é? Falei assim, a gente não é merecedor de nada disso. Mas o Senhor é tão lindo, é tão extraordinário. Você já agradeceu a Deus essa noite por tudo que Ele fez por você? Essa palavra é uma palavra de gratidão. Como tem sido a sua vida perante o Senhor? Tem sido de gratidão ou ingratidão? Porque a ingratidão, ela entristece o Senhor. Agora, a gratidão alegra o coração de Deus. Que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu tenho uma vida de gratidão, porque tudo que o Senhor fez por mim, não tem dinheiro que pague, não tem preço que pague. E o Senhor tem transformado a minha vida e a sua vida, senão você não estaria aqui. Amém? Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. O que redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, e fez conhecidos seus caminhos a Moisés e aos feitos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e em grande benignidade. Não reprova perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande sua misericórdia para os que temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Amém? As irmãs podem se sentar. Irmãos, enquanto eu estudava essa palavra, né, o Salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que também errou, que também pecou, né, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhas, mas grandes coisas o Senhor fez na vida desse homem. E grandes coisas o Senhor fez na minha vida e fez na sua vida. E enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor vem fazendo uma retrospectiva da minha vida, tudo aquilo que eu passei. E eu falei, Senhor, quão grato eu sou a Ti. E o Senhor me fazia, né, refletir. E eu quero que você reflita um pouquinho. Lá no seu passado, de onde você veio, quem você era, onde você estava. E onde você está hoje. Quem é você hoje? E quem é você na presença do Senhor? Como tem sido? Você vem vindo murmurando, reclamando ou agradecendo?
A pessoa que ela é grata a Deus, grandes são as coisas na vida dela. E eu vou contar uma história para os irmãos, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, de uma adolescente, né, de uma moça, hoje já é mulher, mas eu ouvi essa história e eu aprendi muito com essa história, eu queria, né, passar para os irmãos. Essa menina, ela veio de uma família muito pobre e ela passou muita necessidade, muita fome. Irmãos, eu vou falar algo aqui que Deus permitiu que eu falasse. Essa menina ela foi abusada com 7 anos de idade. E essa menina vem sofrendo, foi parar no lar. No lar ela passou mais uma vez por um certo abuso. Ela era presa daquele lar num quartinho bem pequenininho, judiavam dessa menina. E ela era em 9 irmãos, né? E grande era o sofrimento na vida daquela criança. Mas o Senhor tinha uma promessa na vida dela. E quando essa criança conheceu a Cristo, ela começou a ir para a igreja católica, ela era coroinha do padre, ela ajudava, e ela tinha uma fé extraordinária. E o Senhor fez uma promessa na vida daquela criança, que o Senhor mudaria a história dela. Mas não era onde ela morava, que o Senhor levaria ela para outro canto, e lá o Senhor trabalharia. E assim foi fazendo na vida daquela jovem. E aquela jovem foi crescendo, continuou passando por prova, veio para a cidade de Socorro, passou por muitos perrengues na cidade de Socorro, passou por humilhação, morou de favor, mas tinha uma promessa na vida daquela jovem. A promessa seria que um dia ela estaria acima de um púlpito, pregando a palavra. E esta jovem sou eu. Para a honra e glória do Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Minha mãe era alcoólatra, passava perrengues e perrengues, meu pai era alcoólatra, caía o pai bêbado de um lado, a mãe bêbada de um outro, e aquelas crianças passavam muita fome. Mas o Senhor me fez uma promessa, que Ele salvaria a minha mãe. E para a honra e glória do Senhor, a minha mãe está na presença de Deus. E não tem preço que pague. E quando eu li essa palavra, bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. O que o Senhor tem feito por você? Porque para mim, Ele fez muitas e muitas coisas. O Senhor me fez uma promessa e vem se cumprindo promessa por promessa. Para o irmão era simples, ele sempre faz isso, tira a cadeira e o carro entra. Para mim, não. Que coisa linda. Eu estar em cima de um púlpito pregando a palavra do Senhor, quem era eu? Tinha tudo, irmãos, para estar em cima de uma cama com depressão, porque é isso que o inimigo quer fazer com você. Mas se põe de pé. Grandes coisas o Senhor já fez por você. Quando eu começo com um sentimento de tristeza ou de alguma coisa que está dando errado, o Senhor fala assim, filha, o que eu já fiz por você? Por que você está murmurando? O Senhor, Ele não habita no meio de murmuração. O Senhor, Ele não está na vida do murmurador. Tem irmãos que é só a misericórdia de Deus. Você fala uma roupa, não está bom. Você fala uma coisa, não está bom. Misericórdia, irmãos. O que estamos fazendo na presença do Senhor? Você veio aqui para louvar, engrandecer o nome dEle, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso e que Ele te salvou e te trouxe para cá. Erga a sua mão para o céu e fala, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Porque, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor, Ele não tem, nós não temos dimensão do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Nós não temos dimensão. E não existe impossível para o Senhor. A minha mãe, quando ela morava no bairro do Rubins, todos os irmãos da minha igreja, eu congrego no Rubins já tem 14 anos. E todos os irmãos da igreja falavam assim, essa daí não tem futuro não. E eu falava, Senhor, eu creio que o Senhor pode transformar a vida da minha mãe. Você olhava ela numa situação precária, irmãos, era assim, terrível. Ela bêbada, das crianças tudo suja, era a mesma cena que aconteceu com a gente lá no passado. E eu falava, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito os meus irmãos passar pelo que eu passei. Eu não aceito meus irmãos ir para o lar novamente como nós fomos. E eu implorava para Deus, e um dia Deus falou para mim assim com uma forte voz, enquanto você não tirar a sua mão, eu não coloco a minha. E aquilo me doeu de uma maneira extraordinária. Eu falei, Senhor, mas como eu deixo minha mãe? Ele falou, deixa eu trabalhar. O Senhor está falando para você nessa noite, tira a sua mão.
e deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer, porque eu sei o que estou fazendo. E talvez para você isso está demorando muito. Porque quem não quer, né, um esposo no caminho do Senhor, um filho, um marido, um parente, todos nós queremos. E para você talvez você já está demorando muito, mas tem um tempo determinado para todas as coisas. E eu resolvi tirar a minha mão com muita dor. Porque toda vez que a minha mãe precisava, eu dava um jeito, eu corria atrás de todo mundo e pedia cesta básica, e levava para minha mãe e fazia alguma coisa. E aí Deus falou para mim assim, agora você para. E eu parei. Com muita tristeza eu parei. E a minha mãe foi piorando, piorando. Eu tenho uma irmã da idade do meu filho. Tem 10 aninhos hoje, mas na época ela tinha acho que 3 anos, 2 anos, era bebezinha ainda. E eu chegava lá, a fralda estava toda assada, porque minha mãe não trocava. E eu falava, meu Deus, é a minha irmã. E aí, irmãos, a minha mãe perdeu a guarda dessas crianças também. E eu ficava assim doida. Eu falei, Senhor, como assim? O Senhor falou que ia salvar a minha mãe e meus irmãos indo pular de novo. E eu fiquei muito mal, eu chorei muito. Sabe, porque às vezes na hora da tristeza, a gente, né, fala, como assim, Senhor? Só que o Senhor ele trabalha de uma maneira extraordinária. Não existe erro nos planos do Senhor. E assim, meus irmãos foram pular e eu chorei muito. Eu pedi muito a Deus para que Deus não permitisse que eles ficassem no lar. E Monte Sião, quando é tirado, ainda a mãe e o pai têm acesso, mas lá eles proibiram a minha mãe nem de chegar a 100 metros perto do lar. E aqui é um pouco pior. O estado de São Paulo é um pouco pior do que Minas. E eu falei, meu Deus, minha mãe nunca mais vai pegar essas crianças. E eu comecei a orar, pedir para Deus transformar a vida da minha mãe. Aí um dia minha mãe chorando muito, ela falou, Moquinha, por favor, filha, me ajuda. Aí Deus falou para mim assim, agora você vai. E eu internei a minha mãe numa clínica de recuperação, lá em Amparo. E doeu muito deixar minha mãe lá. Ela sofreu muito naquele lugar. Toda vez que eu ia lá, ela falava, Moquinha, eu não sou louca, Moquinha, tira eu daqui. E eu falava assim, mãe, Deus vai restaurar a sua vida. Eu tenho fé que eu vou te ver bem. E ela ficou, acho que em torno de 6 meses lá. Ela voltou para Socorro. Daí ela falou assim, Moquinha, eu nunca mais vou colocar uma gota de álcool na minha boca. E a partir daquele dia, nós estamos com uns 9 anos que a minha mãe não coloca uma gota de álcool na boca. Para a honra e glória do Senhor. O que é impossível para você nessa noite? O que está pegando em você essa noite? O que está te incomodando? O que está tirando a sua paz, o seu sono? O que te preocupa nessa noite? O Senhor me permite fazer essa pergunta, o que está te incomodando nessa noite? Ele é fiel. E o que Ele promete, Ele cumpre. Pode se passar anos, pode se passar o tempo que for. No tempo certo vem e vem para ficar. E quando eu vou lá, minha mãe mora no oratório, eu vou na igreja lá, quando eu fui pregar agora, semana passada eu fui pregar lá. Gente, é maravilhoso. Você vê a sua mãe, aquela renca de irmãos, tudo na presença de Deus. Eu brinco com a minha mãe, que a metade da igreja é dela. Aí ela dá risada. Que coisa linda. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E o que está tirando o seu sono? Não permita mais que isso tire seu sono. Aprenda a confiar plenamente no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode se levantar o que for, tempestade, vento forte, raio, Ele está lá, Ele não se abala. E o que tem te abalado nessa noite? Lança sua preocupação nos pés do Senhor. Não permita que a sua luta tire a sua vontade de adorar. Que a sua luta não permita que você louve a Ele da forma que é para ser louvado. Porque quantas vezes a gente fala assim, ai Senhor, eu não estou bem, eu não vou cantar hoje. Quem somos nós? Tem gente que só louva quando está bem, pastor. O que é isso? Não é? Hoje eu não vou louvar porque eu não estou bem. Como assim? E Deus ele não é digno de louvor, Ele não merece a sua adoração porque você não está bem? Quem somos nós? É aí que nós temos que se levantar de pé e falar assim, eu te agradeço, Senhor. É no meio da tempestade que eu te agradeço, que eu te louvo. No meio da tempestade, pastora, te deu essa palavra. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. É no meio da tempestade que o Senhor quer te levantar.
E nós estamos perdendo tempo com coisinhas tão pequenas, com coisinhas tão minúsculas, coisas que não merecem a nossa atenção. E nós estamos perdendo tempo. O Senhor está às portas, irmãos. E o inimigo, ele quer te confundir. Ele quer tirar a sua atenção, ele quer tirar o seu foco. Onde está o seu foco nessa noite? Onde está o teu coração nessa noite? Não deixa que o inimigo tire o seu foco. Lembra tudo que o Senhor fez por você. E veja o quanto Ele é digno de louvor, de adoração, de glória. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito tanto por mim. Eu contei na igreja que eu fui da irmã, lá no sítio, o que Deus fez para mim em janeiro desse ano. Não, do ano passado, deu enchente, eu perdi absolutamente tudo. Perdi tudinho do meu salão. E eu chorei muito. E eu falei assim, Senhor, e agora? Né, é o meu ganha-pão, eu trabalho com isso. E caiu chapinha na água, caiu tudo, perdi tudo. Deu 1,5 metro de água dentro da minha casa e 2,5 metros do lado de fora. E a gente saiu da casa para o lugar mais alto que tinha no quintal, com a água na altura do pescoço. Meu filho pendurado no pescoço do meu marido, a gente perdeu tudo. E eu olhei para trás e falei assim, Senhor, só me dá força para conquistar tudo de novo. E não me deixa murmurar. Eu não quero murmurar, Senhor, me ajuda. Chorei muito, porque a prova faz a gente chorar. Mas o murmurar é diferente. Tome cuidado para você não virar um crente murmurador. Crente murmurador não vai para o céu. Cuidado, irmãos. Cuidado para não deixar que a murmuração vire uma coisa comum na sua vida. Não é comum. Repreenda isso em nome de Jesus. E eu pedia para Deus para que Ele me desse força para conquistar tudo de novo. Irmãos, assim foi coisa de meses. Meu salão é a coisa mais linda desse mundo. Eu não esperava tanto. E Deus restaurou tudinho. Eu ganhei chapinha, ganhei secador. E depois uma irmã foi usada para vender umas coisas para mim do salão dela, que era a coisa mais linda, baratinho. E está tudo montado. Para a honra e glória do Senhor. Não existe impossível para Deus. Na minha casa, se você for na minha casa, ninguém fala que passou por enchente. Está tudo novo. O Senhor devolveu tudo em dobro do que eu tinha. Eu brinco, eu tinha uma geladeirinha do meu tamanho, assim, Deus me deu uma frost free bem gigantona. Eu tinha uma mesinha pequena, Deus me deu uma mesona enorme. Eu tinha uma caminha, Deus me deu uma camona. Não tem impossível para Deus. E eu não estou falando isso para mim vai descer ou para falar que eu sou... Não, irmãos, é o que Deus faz. O que eu vim aqui nessa noite para dizer que não existe impossível para aquele que crê. E para aquele que não murmura. Eu vou falar isso até o fim do culto. Pare de murmurar. Para de reclamar. Não tem te faltado arroz, não tem te faltado feijão, não tem te faltado café da manhã, não tem te faltado nada. Para de reclamar em nome de Jesus. Nessa noite, lança tudo aquilo que está te preocupando aos pés do Senhor. E aquilo que o seu coração almeja, fala com o Pai, é só chamar. Foi o que foi louvado essa noite. Eu sou teu Pai, é só chamar. Mas às vezes você vê o crente assim, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É só chamar, eu sou teu Pai. O Pai, ele tem prazer de fazer algo para o seu filho. Né? Você é pai, tem prazer de fazer. Não é? Nós que somos mães, quando o filho pede, o nosso coração se enche de alegria. Fala, não, eu vou fazer. Tem coisas que não dá tempo, não dá para a gente fazer. Fala assim, filho, calma. Mas aquilo fica na nossa mente até a gente fazer. E Deus? O que Ele não pode fazer por você? As crianças louvou, eu sou teu Pai, é só chamar. Não precisa de formalidade, eu quero intimidade. Ele quer intimidade com você. Igual a pastora falou, ela estava orando como se fosse comigo, com uma conversa. É assim que Deus quer, a intimidade. Tem hora que eu falo, Senhor, o Senhor está vendo, né? Eu converso com Deus como meu melhor amigo. Como não? Ele é o meu melhor amigo. E às vezes a gente fala assim, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Eu sou teu Pai, é só chamar. Ele quer ouvir de você. E irmãos, no processo que eu passei, né, de abuso, eu não conseguia falar sobre isso. Eu doía muito, eu sofri demais em relação a isso. E eu fui curada em janeiro desse ano. Olha como que Deus é extraordinário.
eu achei assim que isso ficaria apagado e eu não ia nunca falar sobre isso. Jamais pensei que em cima de um púlpito eu estaria falando sobre isso. Mas o Senhor tem seus meios de trabalhar. Eu não falo isso aqui em vão. Eu falo isso com propósito. Eu creio que Deus tem um propósito através disso. E eu passei por cirurgia, eu fiquei, esse tempo atrás, tive endometriose, e eu fiquei 2 anos sem andar, passei um perrengue daqueles, sofri muita dor, e o meu marido, muito companheiro, me ajudou demais durante esses anos, operei, fiquei bem. Aí, depois de 2 anos, comecei de novo a sentir dor, falei, Senhor, não é possível, de novo não. Eu já tinha passado por cirurgia, era a 2ª cirurgia, e eu morrendo de medo de passar pela 3ª cirurgia, e aquela dor, e aquela dor veio, e eu fui parar no hospital, estava trabalhando, eu senti que algo fez assim dentro da minha barriga, estourou, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E uma dor na minha barriga, eu corri para o hospital, e havia estourado a apendicite. E um mês antes da apendicite estourar, a pastora Benedita me falou que Deus estava me dando um livramento de morte. E era na área abdominal. Ela falou que ela não sabia o que era, mas Deus estava me livrando de morte. Um mês depois, a apendicite estourou. Dentro do meu salão, eu comecei a ficar com a boca branca, passei mal. Meu marido me catou e me levou para Bragança, porque já tinha vindo em socorro e eles falaram que não era nada. Daí chegou lá em Bragança e eles falaram, mocinha, cirurgia agora. E eu falei, amém. Aí minha família ia ficar tudo preocupada de novo. E eu com uma confiança tão grande em Deus. Só que eu não sabia que através de uma doença, Deus ia me curar de algo que eu nem queria lembrar. E aí passei por cirurgia, vim para casa. E a dor era terrível, porque o doutor Ivano fez um corte gigantesco na minha barriga. E aquilo doía. Eu não estava entendendo nada. Falei, Senhor, de novo, cirurgia de novo. Eu não aguento mais sentir dor. E eu fiquei naquela cama me recuperando, não conseguia ir para o culto. Por isso que eu falo, irmãos, às vezes a gente não vem para o culto por preguiça. Por falta de vontade. Aí hoje eu não vou. Eu não estou afim. Eu vou assistir uma série. Vou ficar em casa. Não espera a doença vir para você querer adorar a Deus, não. Venha adorar a Deus enquanto você está bem. Venha engrandecer o nome dEle enquanto você está bem. Depois não adianta o pastor te fazer uma visita e falar assim, ai, Senhor, como eu queria estar no culto. Mas quando é para você estar, você não estava. Adore o Senhor enquanto você pode adorar. E eu naquela cama querendo ir para o culto e não podendo estar no culto, começou a me dar uma certa ansiedade, um periodinho de depressão, e aquilo começou a tomar a minha mente, e eu tentava repreender aquela tristeza. Daí o meu irmão de Monte Sião, mais velho, me ligou e falou assim, Mô, você tem tempo para a gente conversar? Falei, tempo é o que eu mais tenho, não sai dessa cama. Já revoltada. Aí ele pegou e falou para mim assim, eu conheci a avó da minha namorada, que conheceu a nossa avó. Falei, meu Deus, onde esse menino quer chegar? Ele começou a falar umas coisas que para mim não tinha nada a ver. E ele falando. Daí ele pegou e falou assim, Mô, você acredita em maldição hereditária? Eu falei, olha, eu acredito num Deus que quebra a maldição hereditária. A maldição hereditária existe sim, mas o Senhor, Ele quebra. Não existe maldição hereditária quem está na presença do Senhor. Tem gente que fala assim, eu sou assim porque minha mãe é assim. Repreenda isso em nome de Jesus. Ai, minha mãe tem depressão, eu tenho também. Você não tem não, está repreendido em nome de Jesus. E eu falei, eu creio num Deus que quebra a maldição hereditária. Eu falei, é esse ponto que eu queria chegar. E eu mal sabia que Deus me curaria naquela noite. E ele começou a falar dos meus irmãos, o que passou, que o meu irmão foi para a bebida também, que eu vim para Socorro, fui adotado e eu vim para Socorro. E meus irmãos continuaram no lar. Então, meu irmão contando para mim que o meu irmão também continuou bebendo lá, que o meu outro irmão começou com bagunça de mulher, o outro isso, o outro aquilo, só coisas ruins. E aí ele falou assim, Mônica, você tem noção da fúria do inimigo contra a sua vida? Aí eu fiquei observando o jeito dele falando. Aí ele falou assim, Mô, foi através de você que a mãe parou de beber. Foi através de você que nós todos estamos no caminho do Senhor. E eu comecei a chorar. E aí ele foi falando as coisas para mim, e eu fui entendendo tudo aquilo que estava acontecendo. E era em torno de umas 2 horas da manhã. Ele desligou o telefone e eu comecei a meditar naquilo que ele tinha me falado, e chorando muito. Daí o Senhor falou para mim assim, conta tudo.
conta tudo que está doendo. Conta tudo para mim agora, tudo que você passou. Porque a gente fala assim, Deus sabe, Deus viu, mas Ele quer ouvir da sua boca. Às vezes a gente quer que alguma irmã nos escuta, fala assim, eu quero tanto que a pastora me escuta, eu vou contar para ela. Mas Deus quer te ouvir. É Deus que quer te ouvir. E naquela noite eu comecei a contar, colocar para fora tudo aquilo que estava doendo, tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que doeu. E fui falando. Eu comecei a falar com Deus, era 2 da manhã, eu parei, era 7 horas da manhã. O dia foi amanhecendo. E a partir daquele dia, o Senhor me curou. Dessa dor que me corroeu uma vida inteira. E eu falei, Senhor, obrigada por isso. O Senhor quer te curar nessa noite. Mas Ele quer ouvir da sua boca onde dói e o que está machucando. Eu não sei o que você passou no passado, eu não sei o que aconteceu. Mas lança aos pés do Senhor. Irmão, se for preciso perdoar, perdoe logo. Perdoe logo. Deixa as picuinhas de lado, pelo amor de Deus. Jesus está às portas e Ele vem buscar a tua igreja. Deixa as picuinhas de lado em nome de Jesus. Perdoa logo. Não faz sentido você vir para a casa do Senhor e não conversar com a sua irmã do lado. Não faz sentido. Não vai ter um céu para fulana e para ciclana. Não vai ter. Perdoa logo. Eu não sei porque eu estou falando isso nessa noite, mas o Senhor sabe. Nós falamos que somos servos do Senhor, mas vivemos de picuinha um com o outro. Repreenda isso. É tão maravilhoso ver a quantidade de irmã louvando a Deus, é tão lindo. Mas precisa haver comunhão no meio de todas. Precisa. Para o Senhor receber o seu louvor, precisa haver perdão. Irmãos, há uns anos atrás, houve um levante contra a minha vida que eu nem esperava aquilo. Eu falo, o inimigo ele é muito astuto, ele arruma um jeito de derrubar a gente, dá uma paulada aqui, você levanta, você toma outra ali, mas é Deus que nos sustenta. E houve um levante contra a minha vida que eu achei que eu ia morrer. Uma pessoa saiu com uma história de que eu havia traído meu esposo e aquilo nunca existiu e foi um choque terrível. Irmãos, pelo amor de Deus, cuidado com a sua língua. Porque a sua língua pode destruir a vida de alguém. Se essa pessoa não estiver firmada em Cristo, essa pessoa morre. Cuidado com a língua, pelo amor de Deus. E essa pessoa fez esse levante contra a minha vida. Irmãos, eu achei que eu ia ficar doida. Porque eu falava assim, de onde eu vim, se eu tivesse que ser, eu teria sido. Mas eu escolhi não ser. E aquilo me machucou de uma maneira terrível. Pessoas que eu amava virou as costas para mim. A família virou as costas para mim. Eu levei uma paulada que só Jesus para me dar força. E eu ia para a igreja mal e voltava destruída. Porque era cada coisa que eu ouvia. E eu pedia para Deus, falava, Senhor, permita que eu saia dessa igreja e que eu vá para um outro lugar. E Deus falava para mim assim, não, é aí que eu vou te honrar. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. E Deus falava assim, é aí que eu vou te levantar, é aí que eu vou te honrar. E eu aguentei desaforo por 4 anos. 4 anos. Não foi 4 dias, não foi 4 meses. Foram 4 anos. E em 4 anos eu achei que eu ia morrer. Só que eu não podia olhar para trás. Porque foi nesse período que eu ganhei a minha mãe para Jesus. O inimigo ele é astuto. Ele arruma um jeito de te pegar. E como isso era uma coisa que me machucaria de uma maneira extraordinária, ele foi no ponto que mais me machucaria. Só que eu estava com a minha mãe aqui, ó. Os meus irmãos. Eu tinha um irmão lá de Monte Sião, que congregava comigo lá no Rubins. Ele não perdia um culto, ele vinha de moto de Monte Sião, lá no Rubins. E eu falava, Deus, eu queria tanto sair. Deus falava assim, não, olha aí sua mãe. Olha aí seus irmãos. E eu falava, e minha mãe não podia saber. Meus irmãos não podiam saber. Então eu aguentei tudo aquilo sozinha, calada. Só que o Senhor falou para mim que me honraria. E foi a partir daí, 4 anos depois,
Eu preguei no lugar em que eu mais fui humilhada. E prego. E o Senhor transformou a minha história. Mostrou para todo mundo que aquilo nunca existiu. E foi por causa de uma língua. Irmãos, e foi anos para me conseguir perdoar essa pessoa. Foi anos. Não foi dias, foram anos. E chegou no culto de jovens. Eu estava sentada. E Deus falava para mim assim, vai lá e peça perdão para ela. Eu falei, eu? Aí o Senhor falou, você. Eu falei, eu vou nada? Eu vou não. E Deus falou, o culto inteiro. Levanta e vai pedir perdão para ela. Eu falei, mas Senhor, não fui eu. Foi ela. E o Senhor falou assim, não interessa. Você vai levantar e vai pedir perdão para ela. Culto de sexta-feira. A palavra foi só isso. Vai e peça perdão. Vai e peça perdão. Eu falei, não vou. E não fui. Sábado. Mesma palavra. Vai e peça perdão. Vai e peça perdão. Eu falei, Senhor, não vou. Não é justo eu fazer isso. Vai, não fui. Domingo, de novo, a mesma palavra. E quando eu vi, eu estava lá, abraçando ela e pedindo perdão. Não sei o porquê eu estou falando isso. Mas peça perdão. Por mais que você ache que você é a certa, peça perdão o quanto antes. Irmãos, tem irmãos dentro da casa do Senhor que não fala com a mãe. Tem irmãos que não falam com o seu irmão de sangue. Esse dia foi uma moça na minha igreja, ela falou, eu vou pregar. Eu falei, nossa, que bênção. Nós conversando, ela falou... E eu comecei a falar de perdão para ela, sem motivo nenhum. E eu falando, sem motivo nenhum, não. Deus tem os seus motivos. E eu falando para ela em relação a perdão. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim, Mônica, eu não falo com a minha mãe tem uns 8 anos. Eu falei, o quê? E você vai pregar? Aí ela falou assim, depois que a gente for conversando aqui, isso me doeu. Eu falei, então antes de você pregar, peça perdão. Tem gente que sobe em cima do púlpito, sem olhar na cara do irmão. Meu Deus! O que está acontecendo com a nossa igreja? O que está acontecendo com a gente? Que não somos capazes de perdoar. Nós falamos que amamos a Cristo, mas não conseguimos amar o irmão do lado. Eu sei que tem coisa que é difícil. Assim como foi difícil para mim. Mas, irmão, o quão libertador foi quando eu pedi perdão para ela. Porque não era sobre ela, era sobre mim. Eu não poderia, enquanto eu não pedi perdão para ela, eu não subi em cima de púlpito pregar. Quando eu pedi perdão para ela, muitas portas foram se abrindo. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. A partir do momento que você pedir perdão, as portas vão se abrir. Você às vezes fala assim, Senhor, mas parece que está tudo travado. Parece que não vai. A partir do momento que você pedir perdão, muitas portas vão se abrir. O Senhor tem pressa em transformar a sua história. O Senhor tem pressa em transformar a sua vida. Em salvar aquele que você tem pedido a Deus. Mas precisa vir perdão. Eu não vim para falar isso, mas o Senhor é quem fala. Irmãos, nós precisamos viver um tempo em que nós precisamos amar um ao outro. Abraçar uma a outra. Pessoas têm pensamentos diferentes do nosso, é normal. Às vezes você não concorda com tal coisa, mas está tudo bem. Nem sempre vai ser do jeito que você quer e está tudo certo. Faz 14 anos que eu congrego no Rubins. Graças a Deus. Não tem rolo, não tem picuinha, não tem. Tem coisa que a gente não concorda e está tudo bem. Né? Nós não vamos concordar com tudo. Mas aprenda a ficar quieto. Aprenda a não murmurar. Aprenda a não se levantar contra o seu irmão. Às vezes é uma opinião contrária da sua e você já fica empurrada. Chega no próximo culto, não olha na cara do irmão. Chega na hora da paz do Senhor, eu venho dar paz para a irmã. Aí eu olho para a irmã. Meu Deus! O que está acontecendo com a nossa igreja? Estamos louvando só de boca. E o coração está podre. Como está seu coração nessa noite? Eu não queria falar isso num congresso. Mas não sou eu quem fala, é o Senhor. O Senhor quer uma igreja limpa.
sabe, de alma limpa, que vem adorar de todo o coração, que vem se entregar verdadeiramente no caminho do Senhor, sabe, que dobra o joelho com o coração leve, puro. Deixa os problemas de lado, irmãos, os problemas faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vai chegar um tempo que tudo isso vai passar. Eu sei que não está fácil. E em geral, todos nós estamos passando por dificuldade. Todos nós estamos passando por momentos difíceis. É em geral. Mas você tem duas escolhas. Ou você se levanta e põe de pé, ou você fica em cima de uma cama com depressão. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu tive 1001 motivos para ficar em cima de uma cama com depressão. Mas eu escolhi me pôr de pé. E esse dia uma moça falou para mim assim, Mônica, eu não sei porque eu vou falar isso, mas Deus manda te dizer assim, ou você levanta e enfrenta, ou você foge. E o Senhor não me chamou para fugir. O Senhor não te chamou para fugir. Levanta em nome de Jesus e enfrenta. Enfrenta. Enfrenta em nome de Jesus. Não tem impossível para Deus. Não tem gigante que fique de pé perante Deus. A gente às vezes é igual a palmeira, a gente até deita, mas daqui a pouco ela está em pé de novo. Então se põe de pé. Tem trajetórias que você não entende, mas é para um dia você poder falar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Grande foi a minha história. Que se eu for parar para pensar, eu falo, meu Deus, como eu consegui passar por tudo isso? Foi a mão de Deus. Hoje, eu entendo tudo o que eu passei. Porque hoje, eu estaria em cima de um púlpito, pregando a palavra do Senhor. Mas no momento, para passar por essa prova, não é fácil. Dói, machuca, a gente não entende nada, e faz parte. Mas você vai entender. E você vai falar assim, Senhor, obrigada por tudo que eu passei. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por mim. Como disse essa palavra, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Que você venha ser um crente que por onde você passa, fala assim, ali vai uma serva do Senhor. Que para falarem de você, que tenham que mentir, porque não vão conseguir falar. Ah, se você conseguir chegar a esse patamar. Irmãos, faça isso. Se esforça. Falha nós temos sim. Nós temos essas falhas. Mas se esforça. Para que para falar de você tenham que mentir. O Senhor te quer puro na presença dEle. Mas assim, é impossível a gente ser santo. O Senhor te quer santo. Precisamos haver santidade na casa do Senhor. Tem muitas pessoas que falam, eu não vou lá porque fulano é assim. Qual é o nosso testemunho? Como as pessoas têm olhado para você? Será que tem pessoas que não vêm por sua causa? Sangue de Jesus tem poder. Não permita que isso aconteça não, irmãos. Que as pessoas vêm falar assim, eu vou lá por causa que a fulana falou de Jesus para mim, e eu achei lindo o que ela falou, e eu quero ir para lá. É isso que o Senhor quer de você nessa noite. Eu não sou de pregar fazendo barulho, é o meu jeito simples de pregar, mas eu creio que o Senhor falou com você nessa noite. E o Senhor tem cuidado de você. O Senhor cuida de você, o Senhor transforma a sua vida. Eu não sei o que você está passando e o que você está com medo de passar, mas Ele cuida de você. Como as crianças louvou e ficou esse hino no meu coração. Eu sou teu pai, é só chamar. Há tanta circunstância na nossa vida que vem, né, de frente com a gente fala, meu Deus, agora não vai. E o Senhor fala para você, eu sou teu pai. É só chamar. Para de ficar com medo. O medo faz parte, mas para de ter medo. Ele é teu pai. Não existe impossível para Ele. Uma oração simples, né, pastora? Fez o pastor se levantar. E estar bem. Para a honra e glória do Senhor. A trajetória de vocês eu creio que não foi fácil, não é fácil. Mas grandes coisas o Senhor já fez. E vai fazer.
Tem tanta coisa linda que o Senhor ainda vai fazer. Deus vai honrar você de uma maneira extraordinária. Nada do que vocês passam é em vão. Tudo que vocês passou e passa até agora não é em vão. Eu creio que o Senhor tem coisas extraordinárias para o pastor. Grandes coisas o Senhor fez pelo pastor. E vai fazer. Continue firme nessa igreja. Continue firme na batalha. Não olhe para trás. Não perca a coragem. Não deixe que as lutas se levantem. Não deixe que as coisas se levantem para te desanimar. Foi o Senhor que te chamou, não foi qualquer um. Não foi o homem que te levantou, foi o Senhor. Não olha para a circunstância, não. Chega tempo de congresso, as coisas acontecem, você fala assim, eu vou entregar. Vai entregar o quê? Você não vai entregar nada. Foi o Senhor que te chamou. Você não vai entregar nada. Porque o inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Porque no dia do congresso o Senhor honra. Honra o louvor que teve maior dificuldade para passar. O Senhor honra. Porque é dele, a obra é dele. A obra não é do homem, não, a obra é do Senhor. E comece a vir para a igreja com o coração voltado a Deus. Eu vou para te adorar. Eu não quero olhar para a direita, eu não quero olhar para a esquerda. Eu vou para te adorar. Porque o Senhor é digno de todo louvor. Você levou o hino? Vou louvar um hino para me encerrar, irmãos. E o Senhor quer falar contigo nessa noite, através desse hino. Preste atenção na letra desse hino, o Senhor quer falar contigo. E leve aquilo que o Senhor já falou nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Glória a Deus, quem cuida de você é Deus. Não tenha medo do que vai vir. Quem cuida de você é Deus. Aleluia. Enfrenta. Não foge não, enfrenta. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Aleluia! Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Ele cuida de você. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Eu creio em ti. Aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Quem cuida de você não dorme. Lança a tua preocupação no pé do Senhor, porque é Ele que tem cuidado de você. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.